Olá, amigos! Está começando mais um programa Universo Espírita, pensar e viver com liberdade. No programa de hoje, nós vamos discutir uma questão que está sempre em pauta, a religião entre os jovens. E aí nós vamos discutir como devemos lidar entre o espiritismo e a juventude. Não é, Jorge? Com certeza, é um tema que vai movimentar a cabeça de muita gente. Bem-vindo ao nosso universo. A discussão sobre educação e espiritismo e de que forma devemos apresentar aos jovens ou os pais devem apresentar aos filhos o espiritismo é algo que precisa ser discutido, não é, Cristina? Com certeza. É um tema importantíssimo, porque existe uma tradição na sociedade de que a pessoa tem que ter uma religião, ou então ela não tem um bom caminho na vida, ela não se coloca direito, né? E eu acho que a gente precisa pensar bem nisso, porque atualmente os jovens estão pensando diferente. Para que a gente conheça um pouquinho mais sobre isso, vamos acompanhar a matéria que a Cristina fez sobre isso. A religião entre os jovens é um dos assuntos que preocupa os pais. Desde criança, os pais levam as crianças à sua religião. A partir de uma certa idade, muitos dos jovens começam a contestar as orientações que recebem. Não querem mais ir, eu prefiro fazer outra coisa, tem futebol para jogar, tem os encontros com seus colegas, tem o estudo, e aí a preocupação começa a crescer na família. Os jovens contestarem, os jovens quererem modificar os costumes do lar é parte da natureza. Nós também já fizemos isso e constantemente será assim. Esse certo embate entre as gerações faz parte da lei da evolução. Nós aprendemos com os jovens, eles também aprendem conosco. Os jovens precisam ter uma religião, dizem os pais, para que eles possam ter uma postura melhor na vida. Então, o questionamento que se apresenta é este: é preciso ter uma religião para você se comportar bem na vida? Os jovens precisam realmente adotar a religião dos pais? Os pais devem obrigar os filhos, em qualquer idade, a irem à casa espírita, por exemplo? É preciso mesmo que o jovem tenha uma religião? Como lidar com o espiritismo quando vamos apresentá-los aos nossos filhos, aos jovens? Eu acho que essa discussão, ela precisa que, antes de dizer como devemos apresentá-la aos jovens, a gente precisa discutir um pouquinho sobre como devemos encarar o espiritismo. Isso. Porque o que a imprensa e os não espíritas imaginam é que o espiritismo é uma religião nova, né, que vem concorrer com as religiões que já existem. Então, se nós olharmos para essa questão dessa forma, vai ser uma resposta. Mas como sabemos que a proposta do espiritismo não surgiu como sendo uma religião formal, a resposta é outra. Então, porque atualmente a gente tem observado, até foram feitas pesquisas em relação a isso, que uma boa parte de jovens, eles não querem seguir a religião dos pais, eles querem a liberdade de escolherem. Então, também é muito interessante que boa parte de jovens não estão nem aí com nada, mas estes que estão nessa atitude, eles querem reverenciar a Deus, ter fé, mas não querem seguir uma religião. É interessantíssimo isso. Então, mas aqui na nossa discussão, eu queria chamar a atenção de quem está nos acompanhando, que há uma interpretação interessante a respeito do espiritismo e religião. Na época de Kardec, ele foi questionado por muitos religiosos, né, a respeito do espiritismo ser uma nova seita. Então, ele discutiu com os religiosos, dizendo, olha, quem está qualificando o espiritismo como uma nova seita são vocês. Exatamente. A proposta do espiritismo não é de uma seita. Isso. A proposta do espiritismo é de que é uma ciência que propõe ao conhecimento humano o caminho espiritualista. Então, isso que é importante saber. O espiritismo ele propõe à humanidade, né, que o conhecimento espiritualista seja racional.
e não mais preso à mitologia, seja preso a dogmas, né? E sim siga o caminho que a ciência seguiu, que é usar a razão e os fenômenos como sendo os instrumentos de produção e de entendimento da realidade. Então, este pensamento seu é aquilo que se encontra em muitas pessoas, ou jovens ou não jovens, mas é assim, seguir aquelas regras, porque senão Deus fica descontente com você e já não satisfaz mais. Não dá mais para acreditar nisso. Eles estudam, vão para a universidade, existe uma lógica já desenvolvida na sociedade nossa e é impossível isso. Então, aquela questão da fé cega, que é o que propugnam as religiões, porque elas querem que você siga determinadas regras, ditas como sendo leis de Deus ou regras estabelecidas por Deus, e se você não seguir aquilo, você não tem uma boa conduta e irá para o inferno, vamos pensar assim, tá certo? Numa linha geral. Mas acontece que para o jovem, seguir as regras não é ter fé, para esses que estão voltados para esse assunto. Agora, quando o pai, ele que se interessa pelo espiritismo, ele vê o espiritismo como sendo uma religião formal. Olha, eu não escolhi protestantismo, não escolhi a religião católica, eu prefiro o espiritismo. Se ele colocar assim, o filho vai encarar o espiritismo não como uma cultura, né? Não como uma forma de ver as coisas, mas vai encarar o espiritismo como sendo a religião dos pais. Portanto, e essa é uma conclusão equivocada. Cai nesse mesmo artigo, Isso. Porque tanto faz os pais serem espíritas ou outra qualquer religião. Entretanto, o espiritismo ele fala da fé raciocinada, quer dizer, você tem que ter conhecimento e tem que ter experiência para ter certeza de que aquele conhecimento é uma realidade. Não é? Então, por exemplo, eu sei que isso aqui escreve porque é uma caneta, porque eu já fiz a experiência, eu conheço, eu sei. Né? Então, posso falar assim, eu tenho fé que se eu pegar uma caneta que tenha tinta, ela vai escrever. Então, essa fé quer dizer, eu tenho certeza das coisas, mas eu acredito, não é uma crença, porque essas palavras são complicadas, né? A gente já fala acredito, você já acha que é uma coisa abstrata. Não, eu ter certeza, Kardec estabelece isso. Então, faz a diferença gigante, não é? Então, quando o jovem é orientado assim, ele terá uma outra postura. Agora, alguém pode estar dizendo assim, mas espera aí, eu não sou dessa opinião. Pois é. Foi por isso que na abertura do programa eu falei que era uma discussão que ia mexer com muitas cabecinhas, porque durante muitos anos eu fui educador de jovem espírita, né? E eu estou ouvindo aqui vocês e fico me lembrando de como eles chegam, né? Os jovens que estão iniciando no espiritismo, o primeiro contato que eles têm é bem por aí do que vocês estão falando. Geralmente estão vindo obrigatoriamente, o que é um erro, é um equívoco, a pior coisa, não importa a religião, eu acho que a partir do momento que você obriga alguém a estudar uma religião dessa forma, ou seja, você tem que ir, senão vai para o inferno, senão Deus vai ficar chateado, você já está colocando a antirreligião na frente daquele jovem. Então ele vai optar até mesmo em não acreditar em Deus, tipo, mas se Deus vai me reprovar, se Deus vai me mandar para o inferno, eu vou ficar por aqui mesmo. E com o passar do tempo, à medida que eles vão conhecendo o espiritismo, esses conceitos vão mudando. Alguns até mesmo se surpreendem, porque dentro de casa o espiritismo é um desconhecido, porque é visto como religião. Então, quando você encara o espiritismo como sendo uma religião formal, exato. Ele passa a ser, vamos dizer assim, praticado, né, por atos. É o ato de ir a um local. Que isso é quando a religião se caracteriza por ter templos. Mas aí alguém já está pensando assim, mas peraí, mas o centro não é o templo do espírita? Então, para que faça sentido essa nossa discussão, nós precisamos dizer o seguinte, olha, é preciso estudar Kardec, porque o espiritismo surgiu com Kardec e quando ele começou a estudar a manifestação dos espíritos. E no diálogo com os espíritos vieram dizer, olha, nós temos um olhar sobre o conhecimento humano e podemos apontar isto para os seus estudos. Quando Kardec olhou tudo isso, ele falou, poxa, isso pode ser formalizado e escreveu os livros. Na época, já surgiu a discussão. Mas espera aí, como é que se lida com esse conhecimento? Alguns pensaram, é uma nova religião que está surgindo. Por quê? Porque existe
essa forma de lidar com o conhecimento na humanidade, que é a forma religiosa. E como o Espiritismo trata de alma, trata de Deus, então, dá a impressão de que então é uma religião. Agora, o que Kardec vai dizer? Olha, o Espiritismo vem lidar com o mesmo conhecimento que lida a religião, só que a forma de desenvolver e ensinar esse conhecimento é a forma da ciência. Porque, na realidade, se a gente for estudar direitinho, fé em algo quer dizer certeza com conhecimento. Aceitar ou achar, conceber que existe Deus, não faz parte das religiões. Isso faz parte da maneira do ser humano ser, ou da filosofia intrínseca do ser humano. Só que as religiões, elas assambarcaram, tanto Deus, quanto fé, quanto a alma e vida após a morte, etc. Ficou assambarcado. Que bonita palavra essa. Assambarcado. É o que? Embarcou no navio? Quer dizer, tomaram conta da situação. Como se fosse um assunto... É mais chique, né? Ela tomou o conhecimento, assambarcado. Fica mais bonito. Como se realmente o assunto, por exemplo, Deus, religião, enfim... fosse do domínio exclusivo da religião. Agora, no nosso tempo, por que isso fez sentido? Porque a ciência estava tomando um caminho materialista. E aí disse assim, bom, então fica aí o nosso âmbito aqui, que é materialista, e a religião fica com esses assuntos que não cabe a gente se pronunciar. O que é que o Espiritismo vai dizer? Olha, esses assuntos podem ser apreciados, a alma tem leis como tem a matéria e pode ser estudado de uma forma científica, debatido. Né? É um diferencial. Que é diferente da postura religiosa. Mas aqui nós somos controlados pelo tempo. O tempo, né? Nesse tempo dessa parte inicial aqui já terminou. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Hoje estamos debatendo o Espiritismo e os jovens. Confira o nosso quadro Pensamento da Semana. Não vemos qualquer conflito mais grave agora que noutras épocas, entre os mais moços e os menos moços. O que existe é o anseio da juventude, no sentido de se edificar segundo a sua própria vocação, tanto quanto anotamos na madureza a necessidade de aproveitar com mais segurança e com espírito mais amplo de reconhecimento a Deus os benefícios que a providência divina lhe propicia através da ciência humana, a fim de proteger o veículo físico e salvaguardar a alegria de viver com vistas à permanência, tanto quanto possível, mais longa e mais útil, nos quadros de serviço terrestre. Frase de Emmanuel. É uma frase de Emmanuel que está na obra Trilha de Luz. Trilha de Luz. Psicografada Chico Xavier. Pelo Chico Xavier. Sabia. Né? É um livro Era uma parceria boa. Né? Um livro pouco conhecido, Isso. Trilha de Luz, né? Nesse texto, né, que ele vai intitular Jovens e Adultos, ele vai colocar ímpetos diferentes dos indivíduos numa condição ou noutra. Ou seja, o jovem querendo buscar algo novo e o adulto já concretizando, né? Já buscando Porque isso de fato não muda, né? Se você parar para pensar, quando nós éramos adolescentes, não tem tanto tempo isso, na verdade. Não, mas quando nós éramos adolescentes, já falava alguma coisa assim, essa juventude, isso agora que tem outros adolescentes, a gente escuta e se bobear a gente até fala, porque esses jovens, blá blá blá, então agora, não muda. Eu acho que hoje, em nossa sociedade, a postura diante do conhecimento, ela está ficando cada vez mais clara. O pensamento científico, ele está cada vez mais se concretizando como algo que é a mudança. O foco do pensamento científico é a mudança. Exato. Porque até antigamente achava-se que o pensamento científico era a verdade. Então, olha, quando se conquistou um determinado conhecimento, aquele conhecimento está fixo ali. E isso não é característica da ciência. A característica da ciência é que você está lidando sempre com uma aproximação, né,
da verdade, podemos chamar, mas Sim. nunca se lida diretamente com a verdade. Quando você vai ver o pensamento religioso, do ponto de vista dos dogmas, ele diz assim, olha, aqui está a verdade. Então ela é imutável. E essa verdade apresentada assim, mesmo que ela seja verdade, ela estabelece que você tem que cumprir coisas e não olhar para dentro de você. E na realidade, quando você conversa com os jovens, eles querem entender-se, como nós, quando tínhamos menos idade, queríamos também. Eu quero me conhecer, sabe o que está acontecendo comigo, como é que eu penso, como é que eu sou. Então, uma busca, porque ele está saindo da infância e está descobrindo-se como criatura humana, não é isso? Exato. Então, os conflitos, os anseios, as dúvidas, a força, o questionamento, as atrações, tudo. Isto é uma coisa que fica de lado completamente quando você para cumprir uma religião, você vai lá, você vai tal hora, você cumpre tal regra, você faz isso e aquilo. Ou seja, a criatura foi posta de lado. Ora, então, o que ocorre agora com essa juventude que está com mais liberdade de escolher? Eles dizem, eu não quero isso não me resolve nada. Como que você fala para mim que essa religião está melhorando a minha vida se eu só cumpro coisas e eu não estou me descobrindo? Como eu vou melhorar a minha vida sem saber quem sou eu? Então, ele está em busca do quê? Do questionamento. Exato. O jovem está em busca do questionamento. Está em busca dele mesmo. E a religião, ela costuma dizer assim, olha, isto é algo sólido, Então, que vai trazer benefícios se você ficar cumprir. Também cumprindo isso de uma forma sólida, Isso. sem mudança. Então, aí está a localização do problema. Né? Não vamos discutir aqui de que forma se devemos ou não apresentar o Espiritismo aos jovens, ou dar a opção de ele escolher entre o Espiritismo e outras religiões. Por quê? Porque o Espiritismo não se qualifica como sendo uma religião. Exato. Então, os argumentos, quando os pais fizerem uso do Espiritismo como sendo uma religião e argumentarem com os filhos que, olha, você precisa ir lá porque a religião é importante, ele começa a usar argumentos que vão defender a religião formal. Né? Como você poderia defender o catolicismo, ou defender o protestantismo, ou qualquer outra religião formal. E aí, as religiões formais, elas são praticadas normalmente por hábitos. Então você vai à missa, você vai ao culto, tem os preceitos que você deve seguir, os ritos que você deve seguir. Além do que, tudo vem de fora. Eu vou lá para que aquilo me salve. Isso. E é ao contrário. É por dentro de mim que eu vou encontrar um caminho melhor, eu vou encontrar o meu entendimento. Mas quando se os pais enxergam o Espiritismo como uma religião e passam isso para os filhos, eles vão usar a proposta espírita como se fosse um ritual. Isso. E vão dizer assim, olha, você tem que ir no centro, você tem que tomar o passe, você tem que ir na aulinha, porque isso é que vai lhe trazer um apoio forte para a sua vida. O tem que. Isso. Já foi. Já falou então, tem que, a gente já não quer. Complicou. Agora, os jovens, eles vêm com um sentido de liberdade muito grande. Então, quando você diz, olha, para mudar a sua vida, você precisa ir no centro, ele tem que ir no centro não porque você disse que ir lá vai ser melhor. Você tem que apresentar um conhecimento que fique interessante para ele. Sim. E depois você pode dizer assim, olha, se você quiser ir no centro, tem um pessoal que debate isso e estuda. Então, como é que você faz para trazer o jovem para se interessar pelo Espiritismo? Você tem que fazer o Espiritismo ser interessante. Como é que você faz o jovem se interessar? Você tem que apresentar um Espiritismo interessante. Mas você também tem que entender um espiritismo interessante, né? Você tem que entender o espiritismo como sendo algo interessante, também não vai. Então a postura dos pais diante do espiritismo vão ser o primeiro momento na forma com que os jovens vão encarar o que é o espiritismo. Se os pais apresentarem o espiritismo como sendo uma religião formal, a grande parte dos jovens, provavelmente a maioria absoluta, vai rejeitar o espiritismo. É por conta disso que vocês estão falando aí, desde o momento que a Cristina estava narrando até essas dúvidas que surgem com os jovens, é que eu acabei gerando um probleminha na instituição que eu frequentava, como eu falei que eu educava jovens, porque eu comecei a justamente perceber essa necessidade que o jovem tinha de tirar suas dúvidas. E quando eles percebiam que o espiritismo não era hermético, e eles se encontravam ali, eles diziam, peraí, então eu posso ir um pouco mais do que essa formalidade. E aí qual foi o problema? Eu comecei a transformar a nossa sala
num divã. Os jovens começavam a ir além daqueles debates e iam colocando as questões deles. E que é uma falha que a gente comete. A gente acha que tudo que o jovem fala não, isso aí é bobagem. Né? O maior erro que se comete é quando um jovem está naquele dilema de vida, gente. Aquela coisa assim que acaba com a vida dele, qual é a roupa que ele vai usar naquele dia. Isso e mesmo. a gente não leva isso a sério. E eu me lembro que justamente o gancho que eu dei foi quando uma jovem, questionando a questão da vestimenta, começou a debater a posição do pai dela, porque ela gostava de usar um tipo de roupa assim assado, e ela gostava, blá, blá, e o pai não gostava. E eu aí eu e o rapaz que a gente dividia, a gente começou a explanar, e a gente foi colocando no meio dessa explanação justamente uma conduta voltada para o espiritismo. E ela começou a pensar, peraí, o espiritismo fala disso? Eu falei, se você parar para analisar, o espiritismo fala de tudo. Justamente porque ele não é hermético, ele não é dogmático. E uma coisa que começou a encantar eles, o espiritismo, ao contrário de tantas outras, o espiritismo não tem proibições. Exatamente. O espiritismo não diz, não faça, não aconteça e tal, e isso encantava eles. E também não diz, faça, aconteça. Ele também não, Então, exatamente. É esse que Quando nós vamos estudar o surgimento do espiritismo com Kardec na França, lá havia uma cultura diferente da cultura do surgimento do espiritismo no Brasil. Isso precisa ser levado em conta, né? A França sempre foi uma fonte de produção de conhecimento muito forte, presente, importante para a humanidade, né? E na época de Kardec, e lá temos que lembrar que eles estavam próximos do que havia sido a Revolução Francesa. Exato. Já era uma grande reviravolta, né? Então, quando surgiu ali na época de Kardec o grande embate da busca da novidade, a importância da ciência, o conhecimento moral e espiritual, ele também foi estudado como sendo um conhecimento apreciado pela razão. Então, você poderia estudar racionalmente a questão da existência de Deus, a questão da existência da alma e a questão de existir leis da alma que podem ser deduzidas. Então, havia uma parte da população e dos sábios que estavam afeitos, né? Que estavam interessados na abordagem da moral do ponto de vista racional. Sim. Então, quando havia uma discussão sobre o espiritismo é ou não religião, é fácil para Kardec dizer assim, olha, essa discussão geralmente acontecia com padres. Então o padre diz assim, a seita espírita está querendo atrapalhar a religião católica. Aí Kardec dizia assim para ele, olha, quem está dizendo que é seita é você. Olha a frase que é importante a gente retomar. Existe, dizia Kardec, no nosso grupo aqui de estudos, que ele montou um grupo de pesquisa, né, que é Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso, ele falou assim, está na regra da nossa Constituição que nós não podemos discutir assuntos religiosos. Ele falou, se isso está na nossa proposta, como é que nós podemos ser uma religião? Então, ele usava essa discussão de ser ou não o espiritismo como religião como uma forma de debate. No Brasil, não havia essa instância da moral racional de uma forma clara. Então, e com o passar das décadas, a questão de Deus, Espírito, né, em matéria saiu de qualquer âmbito racional. Não está presente na universidade. Ficou só de posse da religião. Então, o que nós espíritas temos que saber? O espiritismo propõe algo diferente do que toda a sociedade está enxergando, né? Nós vamos propor o estudo racional das questões religiosas, independente de qualquer formalismo. Porque aqui no Brasil, o catolicismo dominava e havia aquela coisa de ou você é católico e você cumpre as regras, ou você vai para o inferno, ou você não é aceito na sociedade. Eu vou esperar que você desenvolva um pouquinho mais esse assunto. Daqui a pouquinho, vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Não saia daí. O Universo Espírita está de volta. Nós estamos conversando hoje sobre o Espiritismo e os jovens, né? A religião e os jovens. E quando tratamos de jovens, logo nos vem à mente a questão do adolescente. Vamos conferir o quadro Universo Espírita Recomenda. No
Universo Espírita Recomenda de hoje está o livro Adolescer, de José Outeiral. Esse livro ele vai tratar, do ponto de vista psicológico, do que significa adolescente, né? É um livro que está ligado à questão da psicanálise. Tem uma das partes, ele vai estudar Freud quando foi adolescente. Freud aí é uma figura bastante enigmática, né, na questão da psicologia, porque ele realmente quebrou a tradição quando ele foi estudar o homem, não do ponto de vista fisiológico, mas demonstrar que existe uma vontade, um comportamento muito mais complexo. Né? Como ele tocou na questão da sexualidade, e na época ali a sexualidade era um tabu, e ele precisava da sexualidade para apresentar a visão do ser humano dele, foi realmente uma bagunça choque na cabeça, um choque. Agora, podemos dizer que depois desse choque, existem outras formas de lidar com o assunto sem ser a forma que o Freud utilizou. Ele teve uma importância histórica ali para propor, remexer ali a universidade na relação dela com o ser humano, mas não firmou, é assim que deve ser o olhar, né? Logo em seguida vem o Jung, que aliás era discípulo dele, e já discordou dele, né? Quer dizer que já a gente percebe já um avanço no entendimento do comportamento humano, principalmente quando o comportamento tem conflitos ou quando tem algum desregulamento que precise de ser estudado, não é isso? E o Jung, ele vai trabalhar o simbólico e o espiritual como sendo valores, que foi o Freud durante a vida dele resistiu muito à questão da espiritualidade. Ele só foi aceitar um pouco isso no finalzinho da vida, tanto que ele foi tratar ali da comunicação mental entre as pessoas, a telepatia, por exemplo, mas a grande maioria e quase todos os seus seguidores vão dizer que isso faz parte da senilidade. Então, mas é incrível isso, né? Mesmo o Jung, quando ele chega a abordar a alma, a comunicabilidade, porque acontecia isso na família dele, ele estava sabendo, mas não aborda de uma forma direta. Mas quando vai chegando perto, as pessoas desconsideram. Não, isso deve ser alguma elaboração mental dele, alguma hipótese que largou de lado, né? Como aconteceu com o Freud. O autor, ele vai trazer a questão para buscar as origens da palavra. O José Outeiral. Isso, adolescer. E aí nós vamos ter 3 significados, né? Segundo ele, existe uma origem etimológica, que você pode dizer assim, latim ad, iolescer, né? O ad é para e o iolescer crescer. Então seria uma fase relacionada ao crescimento. Né? E ele diz que existem mais 2 que poderiam ser utilizadas. Adolescer, que como origem da palavra adoecer, então sendo um período de sofrimento emocional, né? Focado no quê? As transformações fisiológicas e psicológicas do indivíduo estão acontecendo, saindo da infância e indo em direção à adulta. Então é uma fase mesmo de transição, né? E aí ele apresenta uma outra hipótese também, que se referia a dolo, causar dano ou prejuízo a alguém. Em verdade, ele está tentando aproximar o próprio termo, a palavra adolescer, né, do significado que adquiriu no século XX, que é você olhar para essa época como sendo algo em si. Né? Existe a infância, existe o adulto. E existe uma fase, que é fase de transição, que também carrega a sua importância. E é tão interessante porque ninguém sabe quando você deixa de ser criança e passa a ser um adolescente, e nem quando você deixa de ser um adolescente e passa a ser uma pessoa adulta. Não existe um momento, né? É complicado, é um processo. Ele não é mais criança o bastante para ficar nas traquinagens dele infantis, mas também não é adulto bastante para assumir certas responsabilidades. Já dá um nó na cabeça, né? E o pessoal colabora com essas jogadinhas de palavras tipo aborrecente, esse adolescer mesmo. Também, esse negócio de falar aborrecente eu acho muito ruim, porque às vezes a criança, né, ou o adolescente está mais frágil, né, do ponto de vista emocional, já começa a se sentir rejeitado, porque já é normal se sentir rejeitado. Sim, total. Não é isso? Ainda você vai falar que ele é um aborrecente, isso é uma grossura. Agora, uma característica da criança e que acaba ressaltando no adolescente é o questionamento, buscar compreender. Se nós encararmos, né, a proposta espírita como uma proposta religiosa, ela sempre procura abafar a iniciativa própria.
Porque a religião formal, ela se relacionou com alguém que sabe, que é o que revela, e aquele que não sabe, que tem que tomar uma postura passiva. Então, o silêncio, né? A passividade sempre foi buscada pela educação religiosa. E aí, essa educação religiosa, ela está presente ainda. Sim. Que ela até nas próprias escolas, que assim, o aluno exemplar é aquele que presta atenção. Quando você tem jovens, crianças, e aí você, no final do ano, faz uma apresentação, e a criança que se destaca é aquela que decorou uma poesia que ela vai recitar, e todo mundo aplaude, que é a atitude da criança que está se privilegiando ali? A mecânica. É aquela que repete bem o que foi dito a ela. Exatamente, a mecânica. Isso reflete a seguinte visão: olha, o professor é o que sabe, o aluno é o que não sabe. O mais incrível é que muitas pessoas que estão nos ouvindo falam, peraí, é isso mesmo? Não é isso? Educar, isso não é óbvio? Em verdade, o Espiritismo participa de uma visão que não considera isso educação, mas como educação, o ato da reflexão. Sim, porque você está dando informações que o outro não tem. Uma coisa é Isso. você ser um informante, você estar passando notícias sobre matemática e tal. Então, na realidade, o professor de uma determinada matéria, por exemplo, na escola, ele conheceu isso porque ele passou pelas fases e ele aprendeu. Entretanto, se ele apenas passar aquilo, ele é apenas um informante de um conhecimento Exatamente. que o outro não tem. Agora, educação é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso. Então, quando a gente vai pegar nas questões da escola, por exemplo, uma fórmula é uma representação de um conhecimento. E esse conhecimento ele está presente na realidade. A fórmula não está na realidade. Exatamente. Então, quando você vai fazer alguém conhecer aquela fórmula, ela deveria ser a última coisa que você conhece. Você deveria conhecer o fato em si, o conhecimento. Por exemplo, uma fórmula que explica ou define um movimento, calcula um movimento. Então, você devia trabalhar com aquele movimento, conhecer ele, falar, olha, o que é que se repete sempre nesse movimento? Olha, se você solta o carrinho, ele acelera. Será que essa aceleração poderia ser calculada? Ele ter um convívio com o fato primeiro. E desenvolver observação. Observar, talvez até criar umas formas empíricas, falar assim, olha, se eu inclino mais, ele acelera mais rápido. Isso. Se eu inclino menos, ele acelera. Será que ele pode atingir a mesma velocidade de quando você põe mais alto? Sim, mas a extensão precisa ser maior. A hora que ele começar a aprender a lidar com aquilo, aí você fala, olha, isso pode se encaixar numa fórmula. Então. Agora, quando você ensina assim, olha, os movimentos que o carrinho estão lá são definidos por essa fórmula aqui. Aí parece que a fórmula é a realidade e não o fato em si. E você inverteu o valor. Inverte o valor. Aí você decora essa fórmula, você resolve. Aí para que serve essa fórmula? Sempre que você precisar calcular o movimento de um carrinho, você vai ter aquela fórmula. E aí, veja bem, o que o Paulo está colocando aqui, a gente está falando de espiritismo, de jovens, de religião, e, no entanto, serve para a educação como um todo, né, como você estava bem esclarecendo, e aí a gente cai naquele debate também da defasagem do nosso sistema educacional. Então é por isso que hoje nós temos jovens que não mostram interesse nenhum em estudar, da mesma forma que não mostram interesse nenhum em religião, pelo mesmo motivo. Porque cria-se fórmulas. Pronto, né? Exatamente, acha que vai ter que decorar uma situação, quando na verdade decorar não é conhecimento. E quer ver mais deturpação ainda nesse processo? Então, alguns dos jovens, eles já têm uma bagagem do passado e olhando aquela fórmula, tem dentro dele um entendimento. Então, ele vai usar aquilo bem usado. Ou então, ele é bastante disciplinado, ele se mecaniza bem do ponto de vista mental, ele aprende aquilo e ele utiliza sem raciocinar, mas vai para frente. O outro, que na realidade não tem a bagagem, e também não tem uma certa desenvoltura mental, ele se considera inferior. Mas ele não é inferior. Porque ele tem uma abordagem diferente para encarar aquele conhecimento. Ele não é inferior. Agora, como é que a gente pode qualificar o espiritismo nessas questões? Vamos pegar, por exemplo, a questão moral. Né? A religião formal, ela costuma determinar um comportamento. Olha, Deus quer que você faça assim. Se você fizer assim, você está respeitando a lei, não é? Então, é a mesma coisa que você dar uma fórmula. Então, você está falando para ele, tenha medo e cumpra, porque se você cumprir, você vai ser reconhecido. No popular, quem é o bom religioso? O bom religioso é aquele que é o temente a Deus. Então, agora, de onde vem a palavra temente?
É do medo. De medo, de temor. Então, o Medo bom não é religioso é aquele que tem medo de Deus. Justamente. Então é o inverso do que ensina o Espiritismo. Porque o Espiritismo vai propor um Deus que ampara, né? Que oferece oportunidades, que sempre lhe dá condições, apoio e sustentação para que você se desenvolva. Que criou leis absolutamente justas. Isso. E mais, o jovem quer sentir o Deus dentro dele e não aquele velho de barba sentado lá anotando, condenando e julgando. O Deus espírita é aquele Deus que criou você com todo o potencial e espera que você seja criativo e que você participe da harmonia universal por sua própria escolha. Isso. Se você encara dessa forma, é um Deus completamente diferente do Deus costumeiro. Então, os pais espíritas têm um desafio. O desafio é compreender essa questão do espiritismo para poder apresentar aos jovens um espiritismo que seja instigador, libertador, que incita as pessoas a terem dúvidas e buscar compreensão, né? Esse assunto pode ser desdobrado, não sai daí. O Universo Espírita volta em instantes. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Estamos discutindo aqui espiritismo, religião e os jovens. Confira aí então o nosso quadro Imagem do Dia. Explica lá, Cristina, o que você está vendo ali? Eu estou vendo dois jovens, não é? Numa atitude bastante interessante. Notem que eles têm uma Bíblia na mão e essa foto, ela representa os jovens que gostam de ler a Bíblia, mas não têm religião, por incrível que pareça. E a moça, ela faz um gesto semelhante àquele de dar um passe ou de transmitir energia. Então, essa foto foi baseada nessa noção de muitos jovens de não terem uma religião formal. Alguns leem Bíblia, outros não leem Bíblia, isso não importa. Mas é um movimento diferente de independência, são espiritualistas independentes. Eles têm a certeza da existência de Deus, eles sabem que eles são espíritos, mas eles não querem o formalismo religioso. Aí você colocou bem um termo, formalismo religioso, né? Quando nós consideramos que o espiritismo não é uma religião, nós precisamos tomar cuidado hoje com o fato de que o conhecimento científico nega, né, o assunto da religião. Então, hoje o conhecimento científico está condicionado quase em sua totalidade pelo materialismo. E o materialismo, entre as substâncias que formam o universo, só considera a matéria. Então, é importante a gente prestar atenção que não nega o espírito, o materialismo. O materialismo não nega o espírito. Ele só vai definir que o espírito é um produto da matéria. Mas olha que coisa. Né? O espiritualismo, ele vai separar a substância matéria da substância espírito. E vai dizer, existe o espírito como sendo algo em si e Deus como sendo algo em si. Né? Então, quando o espiritismo se funda sobre um pensamento espiritualista e não conduz isso por meio de um pensamento religioso, mas por meio do raciocínio, do questionamento e não de dogmas, ele não vai deixar de considerar o pensamento religioso no âmbito da adoração. Então, existe no homem uma postura, uma religiosidade natural, que é ele tentar buscar o que significa a relação dele com Deus. Isso então, que eu achei interessante. Ele afasta a religião formal, mas ele não afasta a religiosidade. Exatamente. É isso que me entusiasmou muito quando eu estive estudando esse assunto e foi motivo de reportagens e tal, porque o Espiritismo nos reporta a essa essência que nós temos lá dentro, que a gente chama de espiritualidade, ou que chama de religiosidade, como você queira, mas que você tenha certeza de que há algo que seria Deus, ou a criação e as leis divinas e tal. E esses jovens, eles estão retomando isso. Quando ele nega o formalismo religioso, mas não nega a fé, não nega a existência de Deus, olha que interessante, está voltando a uma essência que se perdeu na medida em que as religiões elas se estruturaram e estruturadas elas passam a ser obrigação e não o cultivo da alma. Então, a gente até pode fazer aí um esqueminha.
para poder apresentar como Kardec lidou com essa informação. Então, quando nós vamos buscar os livros de Kardec, onde é que a gente conhece Kardec? O Livro dos Espíritos. No conjunto de livros. São o Livro dos Espíritos, O Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, aí vem a Gênese e o Céu e o Inferno. Céu e Inferno. Tem um livro publicado depois da morte dele, que é Obras Póstumas, que é a reunião de textos que ele que deixou. não havia publicado. Né? E existe a Revista Espírita, que faz parte da doutrina espírita, que foi conduzida por ele mês a mês. E que, aliás, é na Revista Espírita, na verdade, que você vai conhecer Kardec, porque ele não fica se apresentando nos livros da doutrina, né? Lá tem Espírita debates. E que você vai conhecer até a metodologia de trabalho dele. De Mesmo 1858, que é o livro, a primeira edição do Livro dos janeiro. Espíritos é de 57, né? Abril. Isso. Em janeiro de 58 já saiu o primeiro volume da revista, vai até 69. Até março, que ele já tinha deixado pronto. E é quando ele desencarna. Ele morreu e deixou pronto. Não, ele deixou pronto e morreu. É verdade. E aí, agora em 60 que teve a segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, acompanhar a Revista Espírita é bastante importante. Quando a gente vai estudar essas questões na Revista Espírita, dá um pouquinho de trabalho, porque são 12 volumes, né? E realmente precisa ler esses 12 volumes, não mais numa vez só, vários, porque você vai ler sobre um aspecto, depois você lê sobre outro, e aí nós vamos enxergar o seguinte: com relação à religião formal. O Espiritismo é uma religião formal? Não é, para Kardec. O Espiritismo trata da moral? Trata. Mas de que forma? De uma forma racional. E no Espiritismo há, por exemplo, a questão da prece, e aí ele vai ser muito claro. Se existe prece em nossas reuniões, ela não é um ritual. Isso. Ela está relacionada à questão científica. Ou seja, nós somos seres que lidamos no mundo espiritual por meio, né, de uma vibração. Essa vibração, né? E uma expansão do perispírito determinada pela forma de pensar. Quando essa forma de pensar é mais densa, terrena, ligada a uns instintos, você tem uma forma de expressão. Quando você se liga às questões mais sublimes, a expressão é outra. A mesma coisa são os seres que estão lá. Os seres mais ligados à matéria são mais densos. Os seres mais espiritualizados. Então, a prece nos coloca num estado de expansão, de conexão entre os participantes e entre os espíritos, que vão nos ligar aos bons espíritos. Então, essa é a intenção da prece. Ela não é um ritual. Então, e quanto à religiosidade? Então, quanto à moral, é a moral racional. Quanto à religião, não é. E quanto à religiosidade? Ele falou o seguinte: como o Espiritismo trata do espiritualismo e considera que existe Deus e uma busca de Deus entre nós, ele coloca o indivíduo no caminho da religiosidade esclarecida. E como é que você exerce a religiosidade? Aí ele fala, aí é a escolha de cada um. Por quê? Você vai escolher a sua Então, forma de expressão da religiosidade. Porque, na realidade, quando você se confunde um pouco essa religiosidade natural com a espiritualidade, que é o cultivo de mim mesma. É eu descobrir como eu penso, como eu sou, é ir encontrando caminhos para viver melhor. Tudo isso se confunde numa coisa só. Então, expressar a religiosidade é a escolha de cada um. Sim. Então, se você chegar para o jovem, se os espíritas, reconhecendo essa proposta de Kardec, né, colocar desde o início da apresentação do espiritismo, olha, o espiritismo não é uma religião formal. O espiritismo trata da moral, mas ela trata do debate, do entendimento. Então, busca do jovem o questionamento. Não existe uma forma certa de agir. Existe uma apresentação de como funcionam as leis, e aí, diante de cada circunstância, de cada situação, nós temos que buscar a melhor forma de agir. O agir moral, ele é criativo. Você tem que buscar uma resposta que é sempre nova para a situação diferente. Isso que é. Isso. Exato. Agora, Exemplo, quanto né? à religiosidade, Kardec vai ser bem claro. Olha, o Espiritismo faz 3 das 4 partes necessárias para conduzir o homem à religião. A 4ª parte ele não faz, que é a forma da expressão religiosa. E aí ele diz, se você quer se expressar religiosamente, busque qualquer culto que seja, escolha cada um seu. Mas eu não quero culto nenhum. Então ele fala assim, crie o seu culto próprio, a sua forma própria de expressar a religiosidade, de acordo com as suas características e interesses. Se o pai souber apresentar o Espiritismo assim para o filho vai dizer assim, mas eu preciso ter liberdade de escolher a minha religião. Claro que tem. Agora, a gente pode debater a moral, uma moral racional, tentar entender a forma de conviver,
Essas coisas têm que, inclusive, sair do âmbito do espiritismo e voltar para a escola. Então, porque voltar a ter a filosofia, o estudo da moral racional nas escolas. é muito justo que uma família espírita queira que o seu filho siga. Mas é preciso apresentar o espiritismo. A gente pensa assim, a gente faz assim, a gente vai em tal lugar, você vai conosco, você vai conhecer, etc. E tal. Vai chegar uma certa hora que ele vai querer discutir. E é preciso que discuta. Na realidade, os pais têm medo desse confronto, mas esse confronto é mágico. Faz parte, inclusive. Faz parte. É a discussão, é o debate. Vai trazer todas as dúvidas e questionamentos e que através do conceito espírita você consegue, aquilo que eu falei mais adiante, o espiritismo consegue trazer para o cotidiano todas essas inquietações que o jovem naturalmente tem. E daí que eu transformei as minhas aulas espíritas em divã, porque as pessoas, os jovens chegam com esses questionamentos, essas dúvidas que muitos acham bobo, e daí cria-se uma ruptura, porque se você não consegue levantar um diálogo dentro de casa sobre a cor do esmalte que a menina está usando, já começou mal. Então, você está mostrando, e é aquilo que eu queria falar e que o Paulo falou, sem usar essa palavra, respeito. Respeitar não é você obedecer a criança ou adolescente. Não é ter medo. É você respeitar o indivíduo, o espírito reencarnado que está ali. Agora, lembrando da questão da fórmula e dos fatos em si, né? Se você pegar o espiritismo sem estudá-lo e dizer assim, então vamos discutir o espiritismo, vamos. Olha, tem que fazer assim, isso pode, isso não pode. Então aí a teoria não se juntou à prática. Tem que não serviu mais. Então o estudo, a prática espírita, ela é racional. Então você tem que fazer o seguinte, olha, o que é o egoísmo? Trazer para o debate. O que é ser egoísta? Ah, mas se Deus já colocou o egoísmo em nós, como é que a gente pode se libertar dele? Então, por exemplo, esse assunto, que até pode ser depois um assunto, tema de nosso programa, né? O que é o egoísmo segundo o espiritismo, ele vai colocar o seguinte, as paixões, né? O egoísmo, o orgulho e as paixões todas são abusos de predisposições naturais, que nascem do instinto, né? E da paixão natural. Então o homem tem um impulso natural com relação à sexualidade, a buscar alimentação, a proteção. Abusar disso é que faz surgir as imperfeições e os defeitos. Aí o jovem vai, peraí, então surge de algo natural? Surge. E aí como é que você faz para não ter a imperfeição? Fazendo escolhas, lógico, sendo senhor dos seus próprios hábitos. Então aí nós estamos tirando o espiritismo do âmbito de isso pode, isso não pode, que é uma moral igrejeira, né? Uma moral dogmática, e trazemos para uma moral racional, que ela é raciocinada e fundada nas mesmas bases da ciência. E utilizando um dos princípios do espiritismo, que é o livre-arbítrio. Ensinando que você escolhe, né? Todos têm livre-arbítrio, você escolhe, mas você tem as consequências naturais. Só pode escolher na medida em que haja liberdade. Isso. E aí nós não só encerramos o assunto de hoje, como estamos dando uma explicação do lema do nosso programa. Pensar e viver com liberdade. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Lembrando sempre, escreva pra gente, Universo Espírita, anote aí, Universo Espírita, tudo junto, @redemundomaior.com.br. Voltamos na semana que vem para um novo encontro. Até lá!